sigamos o exemplo dos nossos padroeiros de não pecar e buscar a santidade. E o lema desta noite é: lançai a rede à direita da barca e achareis. Intenções para a missa de hoje: coloquemos de falecimento de Maria do Socorro Silva Costa, João Batista Gomes, Pia Pontes da Silva, Miguel Feliciano da Silva, Aldineide Maria de Souza, Antônio Francisco Ferreira, Maria Getúlia da Conceição e Marcos Ferreira de Oliveira. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Em comunhão com a Igreja Celeste, somos reunidos pelo Espírito em torno do corpo imolado, que vive para sempre. A Ele glorificamos e damos graça, pois nos alimenta com a palavra proclamada e com o pão partilhado. Desafiado a responder à pergunta: vocês me amam? Disponhamos a seguir o Senhor do modo por Ele indicado. Fiquemos todos de pé, com muita alegria, recebemos a procissão de entrada e o presidente dessa celebração, Padre Ilke, cantando. Apesar do barulho, eu ainda escuto sua voz. E arranca no meu coração a mais linda canção. Penso nas coisas bonitas, penso nas coisas bonitas que você viver. Como palavra que vira a saudade de Deus. Amo seu nome, amo seu nome presente na minha história. Recenda sua mão, cantamos forte. Laura, eu quero aprender com você. Laura, eu quero me comprometer de nunca ser indiferente diante de qualquer irmão. Laura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em festa no dia do Senhor para juntos elevarmos a Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa prece, colocando nas mãos do Senhor a nossa caminhada, a nossa comunidade de fé. Domingo, dia do Senhor, é dia de dedicarmos o nosso tempo, as nossas atividades a Deus e buscarmos também um momento de reflexão, um momento de partilha junto com a comunidade. Hoje, celebrando o dia do Senhor, nos aproximando do altar de Deus, vamos reconhecer que nem sempre fazemos a vontade de Deus. Por tantas vezes, acabamos fazendo o mal, deixando de seguir o Evangelho, machucando os nossos irmãos e irmãs. Desse modo, iniciando o altar do Senhor, iniciando a Eucaristia, se aproximando do altar do Senhor, vamos pedir o perdão de Deus. Dizer: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não segui a Tua palavra,
pelas vezes que eu machuquei os meus irmãos e irmãs. Cantemos. Senhor, tu me deixaste ferir no teu sangue, verás, aqui só perdoa-me, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor. Deus Pai Todo-Poderoso,
espiritual, alegando-se uma restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra fortalece nossa consciência a Deus e nos ajuda a reconhecer a presença de Cristo na vida da comunidade, chamados a viver a partilha e desafiados a amar o seu Senhor. Possamos na missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, o seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciões. Eram milhares e milhares, milhões e milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro adorado e digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que nele existe, e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: Amém. E aos anciões se prostraram em adoração daqueles que vivem para sempre. A palavra do Senhor. Que alegria me ressurgiu no Evangelho, ele vai falar. E doemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram a uma barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes e apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, esse tempo de renovação, esse tempo de revivamento da chama que a paixão havia esmorecido nos discípulos, nos seguidores de Jesus. Jesus, passando de cidade em cidade, tocou o coração de muitos discípulos, de muitas pessoas, transformando de tal modo a vida dessas pessoas que se encontrava com essa forma de Jesus falar do reino de Deus, de Jesus anunciar a palavra de Deus, de Jesus demonstrar o modo de amar de Deus, que essas pessoas tocadas por essa experiência de amor, por esse anúncio do reino de Deus, decidem largar tudo e seguir Jesus, em busca desse anúncio do reino de Deus, de uma nova esperança, de um revivamento da fé, mas também de um revivamento da comunidade judaica. E de repente os discípulos que haviam deixado tudo para seguir esse mestre, se encontram com o mestre diante de uma cruz. Se encontra com aquele que havia despertado na vida dos discípulos essa vivência do reino de Deus, pregado numa cruz, morto por aqueles que deveriam acompanhá-lo. E essa experiência da morte de Jesus esclarece a comunidade, esclarece a esperança daqueles que haviam deixado sua casa, sua família, seus bens, para seguir a esse mestre que agora se encontra pregado numa cruz. E a comunidade desanimada, a comunidade triste, se divide, se espalha, retorna para a sua casa, como nós encontramos a experiência dos discípulos de Emaús, que tristes pela morte do Senhor, retornavam para a sua família. E de repente aparecem algumas mulheres anunciando que aquele homem que tinha sido crucificado, que eles tinham depositado no sepulcro, não está mais lá, mas ressuscitou. E esse anúncio das mulheres custou aos discípulos compreender a ressurreição do Senhor. Custou compreender aos discípulos que aquele homem que eles viram crucificado, de fato agora estava vivo. O Pai, Deus, ressuscitou dos mortos. É por isso que nós encontramos nesse tempo pascal, sobretudo aos domingos, a leitura de Jesus, que aparece aos discípulos para reanimar a chama da fé, para reanimar a esperança, para dizer aos discípulos daquela época e também a nós, que ele não está morto, mas que ele continua presente na vida da comunidade de fé, que ele continua presente na vida dos discípulos, que ele caminha e faz experiência com os discípulos constantemente. É exatamente isso que nós encontramos no Evangelho que nós acabamos de ler,
convidando a comunidade a não desanimar. João apresenta no Evangelho 7 discípulos. O número 7 para João é o número da plenitude, simbolizando que aqueles discípulos que se encontraram com Jesus não é apenas 7, mas é toda a comunidade dos seguidores de Cristo, é a comunidade completa, é os discípulos de ontem, mas também os discípulos de hoje. E por isso somente 5 são nomeados, porque representa ali os 5 e 7 discípulos, mas há aqueles que não são nomeados, que também somos nós, que fazemos parte dessa experiência de fé e de amor, e que fazemos parte da comunidade de seguidores. Mas é interessante notar que João apresenta os discípulos desanimados, os discípulos tristes, e que nessa experiência que eles fazem de encontro com o Senhor, eles reanimam a chama da fé. E é dessa mesma experiência onde Jesus confirma Pedro, me amas? E envia Pedro como líder da igreja nascente para conduzir, para pastorear aquele que um dia, de poucos dias atrás, havia traído também Jesus 3 vezes. Essa narrativa que João apresenta, que parece estar falando da comunidade lá atrás, é também a experiência de fé que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia, mas também na nossa comunidade. E a mesma experiência que nós fazemos com Jesus, quando percebemos a sua presença de ressuscitado no nosso meio, que reanima a chama da esperança. Observemos que todas as aparições de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, uma das coisas que ele costuma dizer é: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Isso é o sinal daqueles que se encontram com Cristo. A pessoa que faz experiência com Cristo ressuscitado é uma pessoa que vive em paz, tem a paz. Esse é o sinal de que estamos plenos, repletos da presença de Cristo. Aqueles que vivem em paz, que estão em paz, está ali a presença do Cristo ressuscitado. Fez a experiência do Cristo ressuscitado. Por isso, quando ele aparece aos discípulos, é sempre isso que ele vai dizer: a paz esteja convosco. Esse é um dos primeiros detalhes. Mas vemos também que as aparições que Jesus faz não é aparições em torno de anjos, não se toca trombeta, não tem nada de espetáculo, mas ele aparece no cotidiano da vida dos discípulos. Enquanto os discípulos estão rezando, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Enquanto os discípulos estão pescando e a pesca não está boa, não está tendo resultado, no fracasso do trabalho dos discípulos, Jesus aparece. Jesus aparece na tristeza dos discípulos de Emaús, que caminham já sem esperança, e que caminham sem fé, na estrada em direção às suas casas. É ali que Jesus aparece. Isso significa dizer, queridos irmãos e irmãs, que essa também é a experiência
esperança, e que Cristo também aparece e nos convida a uma nova esperança, e nos convida a uma nova vida, assim como fez com os discípulos de Emaús. É na experiência da comunidade que reza que Cristo também se manifesta, que Cristo está presente. Mas é necessário que nós, como comunidade de fé, enxerguemos a sua presença na nossa vida. Os discípulos de Emaús estavam cegos pela tristeza, pela falta de esperança. Mesmo Cristo caminhando com eles toda a jornada até chegarem em casa, eles não perceberam porque estavam tristes, não tinham aberto o coração para perceber a presença do ressuscitado na vida deles. Os discípulos, pelo fracasso da pesca, não conseguiam perceber de imediato a presença de Jesus. Somente quando pescam grande quantidade que vão perceber que ali é o Cristo. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes Cristo está do nosso lado, caminhando conosco o tempo todo, e nós não percebemos, não porque Ele não esteja, mas porque nós fechamos o nosso coração e não temos a sensibilidade de perceber que Ele está presente, que Ele caminha conosco nos desafios da nossa vida, na nossa tristeza, no fracasso do nosso trabalho, nas dificuldades que nós passamos. Nos fechamos a nossa realidade, fechamos os nossos olhos e não enxergamos a sua presença no nosso dia a dia. Por isso é preciso abrirmos o nosso coração, abrirmos o nosso olhar para perceber a ação do Cristo ressuscitado que está presente em todos os momentos da nossa vida. E quando nós abrimos o nosso coração, Ele faz com que a paz reine no nosso coração, na nossa vida. E a paz de Cristo é diferente de ausência de problemas e de dificuldades. São coisas diferentes. Nós podemos não ter problema nenhum e não estar em paz. E nós podemos estar cheios de problemas e estar em paz. E Cristo nos traz a paz, seja no momento bom da vida, seja nos momentos difíceis da vida, na dificuldade. É isso que o encontro com Cristo ressuscitado faz, irmãos. E a paz reine na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nós possamos fazer essa experiência profunda com Cristo ressuscitado. Que no nosso dia a dia nós sejamos capazes de perceber a sua presença. Para assim como Ele falou e saudou os discípulos, a paz esteja convosco. E a paz reinou na vida desses discípulos que viviam com medo, escondido, sem esperança. E que o encontro com Jesus transformou a vida desses discípulos, de modo que o que havia de medo se tornou coragem, o que tinha de desesperança se tornou esperança, a ponto deles já não temerem autoridades, mas irem ao anúncio do reino de Deus. E nós passamos também essa experiência com Ele. E essa paz tome conta do nosso coração. Que onde há sinais de morte, como havia na vida dos discípulos, pode haver na nossa vida, e esse encontro com o ressuscitado transforme tudo que era sinal de morte em sinal de vida. Vejam que o Cristo, quando aparece,
Imaculado. O encontro com Ele, Cristo ressuscitado, não apaga a história, não apaga o passado, mas traz um novo significado, um novo horizonte. Aquilo que era sinal de morte, as chagas que era sinal de morte, com Jesus se torna sinal de vida, de salvação. Que era sinal de derrota, se torna sinal de vitória. Assim é também na nossa vida. O encontro com Ele não apaga a nossa história, não apaga os nossos fracassos do passado, não apaga as nossas chagas, mas ganha um novo significado. A nossa história passa a ser sinal de vitória. As nossas chagas passam a ser sinal de vida, sinal de abundância, de salvação. E que esse encontro com Ele transforme também a nossa vida. E que onde havia morte, a nossa vida, que esse encontro com Ele seja sinal de ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Professemos a nossa fé. Em nome de Cristo ressuscitado, apresentemos confiantes nossas preces a Deus, nosso Pai, dizendo: Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que a presença de Jesus ressuscitado na vida da Igreja a plenifique de entusiasmo e testemunho da fé pascal, rezemos. Para que as autoridades públicas sejam revestidas de sabedoria, senso de justiça e sensibilidade para implementar todos os programas de atendimento aos mais necessitados, rezemos. Para que haja perseverança e unidade na missão dos cristãos, chamados a anunciar e testemunhar o ressuscitado, mesmo em meio às incompreensões, rezemos. Para que nos sintamos efetivamente membros da comunidade de Jesus ressuscitado e anunciemos a todos a grandeza do seu amor e da sua misericórdia, rezemos. Façamos um instante de silêncio e oração, e cada um no seu coração apresente a Deus também a sua prece, o seu pedido, o que nessa Eucaristia você deseja colocar nas mãos do Senhor. Por tudo isso que nós apresentamos a Deus no silêncio do nosso coração, rezemos. Senhor Deus, ouvi os pedidos daqueles que vos suplicam
e atendei às necessidades dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja e festa, e concedei o fruto da eterna alegria, a que deste comigo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Dê graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é livre e justo é nosso dever e salvação. Proclamar vossa glória, Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo. Louvado neste tempo, por Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas de reinos excessos. Nossa morte foi redimida pela sua, e sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vós, Espírito Santo, Enchendo para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e a ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa fé. Suplicamos os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. O Espírito nos socorro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte, e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adoeceram na esperança da ressurreição. Maria do Socorro, João Batista, Miriam Nantes, Miguel Feliciano, Aldeneide Maria, Antônio Francisco, Maria Getúlio da Conceição e Marcos Pereira. De modo especial também os nossos parentes e amigos falecidos. E nesse momento nós recordamos deles em nosso coração e rezamos pelo descanso eterno de cada um deles. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-nos junto a vós, na luz da vossa paz. Concedei-nos, Senhor, a misericórdia. Enfim, nós vos pedimos, sem piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os apóstolos, São João Bosco, São Domingos Sábio, a Beata Laura de Cunha, e todos os santos que deste mundo venham na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de um pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudemos em Cristo Jesus. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os avisos. Boa noite. Somos da JS e estamos aqui para convidar vocês dessa comunidade que é tão importante para a história da juventude da nossa paróquia para Maria, depois do 5 de causa
Sangrado Auxiliadora e vai passar por aqui, então você tinha que estar. Então, a gente já está fazendo a venda dos nossos abadás no Instagram da JS Vila Moré, ou então vocês podem procurar qualquer um dos nossos jovens da JS, que eles vão ter mais informações sobre o abadá. No momento a gente está em pré-venda e o abadá está custando R$ 28. A gente conta com a presença de vocês, com os jovens e com todos os que já viveram e gostariam de viver novamente a Romaria. Muito obrigada. Queremos agradecer hoje, em especial, os ministros extraordinários da comunhão e a Mãe Rainha, que são dois grupos da capela que animou a noite de hoje. Que Deus abençoe a cada família, a cada ministro que vem ajudando a esta comunidade. Queremos também agradecer, em especial, ao presidente dessa celebração, Padre Wilke, que é salesiano, né? Pronto. Depois o senhor se apresenta melhor, que é a primeira vez que ele está vindo aqui na Zona Norte. Aqui na nossa comunidade é a primeira vez, né? Então eu quero agradecer imensamente a ele e vamos rezar. Gostaria que cada um ficasse de pé para rezar um Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Auxiliadora dos cristãos, que possa derramar sobre ele o seu manto sagrado, que possa derramar bênçãos e bênçãos sobre ele, que o sim que ele deu é o sim de Nossa Senhora, que deu a Deus aos anjos. Assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Domingos Sábado, lá de Cunha, rogai por nós. Quero convidar para participar. Quero convidar os doutores desta noite, que ajudou a brilhar esta noite. Quando for chamar, possam vir aqui para frente, a oração do Pai vai fazer. Nádia, Maria Pinheiro, Caio Caiane, Elisinha, Maria Jesus Valdemir, Vitória e Elisa, Eleone Laurindo, Arlindo e André, Maria Catarina, Maria da Salete, Joaninha, Chagas e Edna, Maria Pontes Pereira, Paulinha, Risélia e Maurício, Albanita, Dorinha, Silene, Marluce Dantas, Antônio e Evaneide, Joilde Azevedo, Lucas e Jéssica, Silvânia, Fátima Dantas, Maria Auxiliadora e Mateus e família. Então vamos, nesse momento, pedir a bênção de nosso Senhor sobre todos esses nossos irmãos e irmãs que são noiteiros nessa noite, trazendo brilho para a nossa festa. Que desça sobre vós a luz do Senhor, que desça sobre todas as vossas famílias, vossas casas, que vocês possam encontrar no dia a dia, no trabalho, no convívio com os amigos, com a família, a presença do Cristo ressuscitado. Ele que é o Senhor da paz e da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Auxiliadora, Só quero convidar
todos para a parte social. Não vá embora antes que passe na parte social, que temos muitas goloseiras aí para vocês, salgados, bolos, e que todos possam passar a ajudar. E tem um canto que que vão dar uma vaguinha para cada um de nós. E amanhã, quem vai lá no dia de amanhã é o apóstolo da nação e todos estão convidados a participar. E os padrinhos de ontem e de hoje, e até terça-feira, sábado que vem, a gente vai fazer um sorteio para esses padrinhos que foram contemplados nesses dias, vão receber um brinde, ok? Pedimos a Marina, a família Marina Inês, possa tirar uma foto no final da missa. Todo jeito é para ser São Final. Apresente, Padre. Se apresente. Sou o Padre José Wilson, que sou salesiano, né? E atualmente sou diretor dos colégios salesianos aqui de Natal. É a primeira vez nessa comunidade, mas já celebrei bastante aqui na Zona Norte. O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada vocês sobre essa semana que se inicia, por intercessão de São Domingos Sábado, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Viva São Domingos Sábio! Viva a Maravilha! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Abençoado Senhor!